Oi, eu sou a Denise, o Denise Tá Chamando, e neste vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre as Denises do mundo. Sim, meu nome é Denise, né? Então eu gosto muito do meu nome, acredito que todo mundo tem esse apego ao próprio nome. E eu acho muito interessante usar alguma coisa, tipo um chaveirinho que tenho. Todos os meus chaveiros têm meu nome gravado, né? E também adoro escrever meu nome, né? Neurótica. E eu passei há um tempo a pesquisar sobre algumas Denises em diversas áreas. Conheci o trabalho de diversas ilustradoras, vou colocar os links na descrição. Inclusive, eu acho que a mais famosa aqui no Brasil é a Denise Brandt, acho que é assim que chama, que ela faz aqueles kitzinhos para festa infantil. É uma gracinha os kits dela, mas tem outros com trabalhos muito bonitos, ilustrações de livros, inclusive. E eu acho interessante pesquisar a respeito das Denises em vários universos. Também tem algumas Denises artistas, inclusive várias misses brasileiras, mas assim, dentro dos estados eu acho que não teve nenhuma Miss Brasil propriamente dita, que eu me lembre. Também já vi, tem algumas Denises cantoras, mas acho que nenhuma famosa. Tem várias atrizes que se chamam Denise, que são mais conhecidas. E no mundo literário tem algumas Denises, não são tão famosas assim, mas eu resolvi, há alguns anos, já comecei a comprar, pesquiso, né, de vez em quando, se eu acho alguma obra de alguma dessas Denises. Várias delas para mim completamente desconhecidas, não conheci o trabalho da maioria delas, e fui ler o texto delas, ver o que eu achava, e publiquei aqui no meu blog. E então hoje eu compartilho a minha experiência com algumas das Denises e as que eu ainda pretendo ler. Uma das mais conhecidas aqui no Brasil é a atriz Denise Fraga. Ela escreveu alguns anos atrás o livro Travessuras de Mãe, não é foco assim, do meu alvo literário, mas eu li somente pela escritora ser Denise. É uma leitura leve, mas muito biográfica, na verdade. Não sou tão fã desses textos muito biográficos, embora eu goste muito de livros em primeira pessoa. Então é muito infantil. Não achei tão interessante realmente como eu já esperava, devido ao tema tratado. Mas é interessante o jeito como ela escreve. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de graça. Ela foi um pouquinho mais pessoa mesmo, sabe? E eu, querendo ou não, eu tenho uma associação mais com a atriz e principalmente com personagens cômicos que ela costuma fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar, existe uma boneca de porcelana, que inclusive tem várias e várias coleções, que chama Denise. Eu falei, eu não tenho nenhuma delas, mas as bichinhas são caríssimas e são realmente belíssimas. Eu acho muito curioso isso. No Mato Grosso também tem uma cidade que chama Denise, nunca fui até lá, parece ser uma cidade bem pequena, mas eu não conheço. Eu confesso que eu tenho vontade de conhecer. A última vez que eu pesquisei o município, né, Denise, na verdade não cidade, o município Denise tinha apenas 10 mil habitantes, ou seja, uma cidade bem pequenininha mesmo, né, e é daquelas mesmo, pracinha, só um hotel na cidade, igreja, deixa eu ver aqui o nome das outras. Eu li há um tempo atrás um livro de poesias que eu achei bem interessante da autora Denise Emmer. Eu não conhecia nada. Ela foi publicada pela José Olímpio. Tinha um livro de poesias, né, poemas, e tem apenas 58 páginas. Então foi uma experiência legal. Minhas buscas a respeito dos nomes dessas escritoras é realmente nos sites de venda de livros. Eu coloco lá na lista e Denise e vejo o que aparece. E aí vou vendo conforme me interessa. Tem uma que escreveu a biografia do Lula. Eu não comprei esse livro, sinceramente, eu não sei se eu vou ler, não é uma coisa que me interessa. Mas, acho que aqui como escritora, acho que é a mais conhecida, né? Devido à pessoa que foi biografada, né? Tem uma outra que eu li que chama, o livro dela é Terra Inconsciente, e o nome dela é Denise Reis. Ela escreveu um livro sobre ficção científica, com a questão de invasão, de alienígena e tal.
Como eu já falei, eu não sou muito fã de ficção científica e, na verdade, esse livro dela eu achei fraquinho mesmo. Eu não acho que é só por causa do tema, que não é tão comum nos meus hábitos literários. Eu acho que realmente foi um livro mais fraquinho. O livro foi publicado pela editora Letra Capital, um livro bem curtinho, 110 páginas apenas. Não fiquei muito fã, mas continuo lendo Denise. Até onde me consta, é o único livro dela publicado. Tem uma outra que é a Denise ilustradora, na verdade, que ela ilustrou vários livros de um autor chamado Sunny. Ele escreve muitos livros curtinhos sobre lendas africanas. E eu acho que o grande tchan do livro dele são as ilustrações dela, realmente, não é puxação de saco, não. Realmente as ilustrações dela são muito bonitas e elas dão todo aquele valor pro livro, porque as histórias são bem curtinhas. De fato, é o que justifica basicamente os livros. São apenas 48 páginas, elas não são completamente preenchidas, né? Elas têm a ilustração como um todo. Eu não tenho nenhum livro aqui para poder mostrar, porque ela, na verdade, eu acabei doando para os meus sobrinhos e emprestou para alguém e já era. Teve um outro bem interessante que eu li, é um livro sobre a história da moda, chama Breve História da Moda, foi publicado pela autora Denise Polini. É um livro curtinho, 95 páginas, pela editora Claridade. Não conheço, acredito ser uma editora pequena. Eu achei bem legal, mas e porque o tema me interessa, né? Realmente eu acho bacana, não sou muito fashionista, mas eu gosto muito do tema. Teve até uma amiga minha que fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre a história da moda, a Chita especificamente na época. Deixa eu ver mais alguém. E teve um outro que eu li, chama Alvo Virtual, foi a Denise Danks que escreveu. Ela coloca um livro como um suspense, um meio policial, uma coisa investigativa, que ela descobre que ela tem um clone, uma mulher idêntica a ela, que ela é, acho que é jornalista, se eu não me engano, e ela vai numa cena de crime e a morta tem o mesmo rosto que ela. Então dá toda uma situação e ela começa a ser investigada, ela começa a ser perseguida, na verdade, ela começa a investigar a situação e começa a ser perseguida, começa a ter o apoio do detetive. Foi publicado pela Record e tem 256 páginas. Alvo Virtual, da Denise Danks, né? Não sei. E eu ainda tenho alguns que eu não li, tem umas que eu não li nada. Uma chama Denise Lin e a outra chama Denise Agnew. Elas são escritoras desses livros que, acho que a melhor definição é literatura de banca, né? Aqui no Brasil a gente conhece mais assim, que tem aqueles casais sensualizando assim na capa. Eu nunca li nenhum livro delas, confesso que não me interessa muito não, mas provavelmente eu vou ler pelo menos um, devido às escritoras Denise. Tem um outro que eu já li, da Denise de Assis, chama-se Vende-se um Vestido de Noiva. Ele é um livro assim, mais ou menos, eu não achei ele tão bom, mas eu não achei ele ruim. O livro tem 157 páginas, foi publicado pela editora Rocco. Tem toda essa questão de mistério, de prática de crime, de ciúme. No caso, a situação é envolvendo uma menina que tem um casamento terminado, tem todos os preparativos do casamento, e o noivo rompe com ela, se não me engano, uma semana, 2 semanas antes do casamento, uma coisa assim, e ela fica com todas aquelas coisas pra poder, e aí, vou fazer agora, inclusive o vestido, e ela resolve anunciar esse vestido de noiva, e isso dá uma grande confusão. Não vou falar aqui porque eu acho que é um grande spoiler, né? Tem mais uma outra aqui. Sim, tem um que eu já li também, que chama-se Direito Penal Ilustrado. Ela foi publicada pela Denise Cardi Saraiva. E ele é muito engraçado. Ele tem as explicações legais a respeito do direito penal. E tem várias tirinhas, né, com os desenhos dando a explicação. Achei muito interessante, muito bacana mesmo. Teve um outro livro que eu achei ótimo, acho que foi assim, o melhor de todos, as Denise. Vai ter mais um também que é muito bom, a melhor aquisição de Denise. Esse foi da Denise Godoy.
chama-se A Língua Travada, Consonâncias em Verso e Prosa. Eu tenho esse livro, mas está na casa de praia, não está aqui, porque realmente eu resolvi guardar mesmo, porque ele é daqueles que vale a pena reler. Ele tem várias construções a respeito de trocadilhos, de concordância, de inversões, né, da ordem da frase. Muito, 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 muito show, muito interessante. E o último também, que é um dos melhores, que inclusive é a minha homônima mesmo, meu nome também é Denise Campos e dela é Denise Campos de Toledo, que é o Assuma o Controle das Finanças. Eu já li, achei o livro muito bom, acho muito interessante livros que dão esse tipo de dicas, e esse eu também resolvi guardar porque eu acredito que é o tipo de livro que tem que ser de consulta permanente, né? E o último, eu achei que era aquele outro, mas tem esse aqui que quando eu comprei me falaram, o site anunciava como um livro, né? Mas na verdade é um panfletinho que foi escrito pela Denise Casati, acho que é Casati, falando sobre o Raul Fouleroux. Esse Raul Fouleroux ele foi muito importante na questão do desenvolvimento e do tratamento da hanseníase. Inclusive ele que estabeleceu a mudança do nome lepra para hanseníase, porque ele pregava muito mais informação a respeito, a disseminação, né, de maneiras de controle e principalmente de respeito às pessoas que tinham a doença, que eram desprezadas mesmo, isoladas e tratadas como se não fossem seres humanos. E ao invés de tratá-las, elas eram confinadas em locais e abandonadas. Achei muito interessante, mas eu não considero um livro. Então esse foi o meu vídeo sobre as Denises na literatura. E você tem curiosidade de conhecer autores que têm o mesmo nome que você, que autores que você conseguiu encontrar, que você conseguiu ler, compartilhe. Espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos. Eu espero encontrar mais autoras Denises. Obrigada!